classe rica, classe amada, classe sacá, classe do meu coração. Como vocês estão? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus para todos vocês. Estamos aqui juntinhos nesse domingo maravilhoso que o Senhor separou para cada um de nós. Mesmo diante das circunstâncias, Ele não nos abandona. Ele é fiel e justo e cuida de cada um de nós. Hoje teremos a aula da nova carta, a carta de Tito. Tito nós tivemos antes Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo. Quem foi mesmo que escreveu a carta, gente? Foi Lucas, né? Foi Lucas? Não foi Lucas? Paulo. Claro, gente. Muito bem, vocês estão ligados, hein? Muito bem. E Tito também foi o apóstolo Paulo que escreveu. Antes de começarmos, vamos pegar a nossa Bíblia, a nossa revista e vamos orar ao nosso Deus para que seja uma alma abençoada, seja o Senhor que fale aos nossos corações. Não a Vilma, não eu, mas Deus que venha me usar como instrumento nesse momento tão especial que nós teremos. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, louvado e engrandecido seja teu nome santo e poderoso. Deus, tu és maravilhoso. Tu és um Deus que cuida de cada um de nós, mesmo nas dificuldades, Senhor. Nós sentimos, Senhor, o agir, a tua presença, a tua mão poderosa sobre cada um de nós. Senhor, guarda-nos, Senhor, de tudo isso que tem acontecido. Vem, Senhor, selar sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias, Pai. Teu Santo Espírito que nos guarda, que cuida de cada um de nós. Sê conosco, Pai, sê conosco nessa aula. Fala, Senhor, aos nossos corações de modo grandioso, como tens falado em cada aula. Nós te adoramos, nós te louvamos, te pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados. Tira de nós tudo aquilo que não te agrada. Cuida, Senhor, de cada um que está aqui participando dessa aula e dos seus familiares. É a oração que eu te faço, agradecida por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor, né? Graças a Deus estamos aqui juntos, mesmo distantes pela telinha, mas tudo providenciado pelo Senhor, né? O Senhor já providencia tudo para que cada um de nós possa estar firme na rocha, que é Jesus Cristo. E aí, já pegaram a Bíblia? Vamos lá? Vamos agora fazer a leitura da palavra de Deus, essa palavra que não pode deixar de ser pregada, de ser lida, de ser ensinada e de ser aprendida. Tito, capítulo 1. Hoje nós vamos estudar do versículo 1 até o versículo 4. Vamos lá. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Bem, essa carta Paulo escreveu para Tito no mesmo contexto que ele tinha escrito as cartas para Timóteo, para instruir o seu filho na fé Tito, né, que tinha origem grega. Tito foi a pessoa que fez a intermediação das cartas que Paulo mandou para a igreja de Corinto. Tito era diferente de Timóteo porque ele era mais impetuoso, ele era mais prático, não tinha aquela personalidade mais tímida de Timóteo, mas de igual forma precisava também receber esses ensinos do seu pai na fé, que é Paulo. Para quê? Para que a igreja continuasse a crescer, fosse estabelecida diante dos princípios que são da vida cristã, diante de tudo aquilo que o Evangelho de Jesus tinha deixado, para que houvesse uma ligação sempre forte entre a questão
da palavra e a questão prática, porque não adianta saber todo o conhecimento, mas se aquilo que a gente sabe não é colocado em prática. Podemos saber a Bíblia de ponta cabeça, muitos sabem. Satanás também sabe. Só que temos que usar isso aqui como nossa regra de fé e prática. E era isso que Paulo queria passar para Timóteo, tanto quanto para Tito, nesse momento agora que estamos começando essa carta. Vamos lá, agora versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Então, Paulo aqui, ele já começa fazendo uma apresentação, como em outras cartas, né? Falando que ele é servo de Deus. Em outras cartas, ele fala muito servo de Jesus. Aqui ele usou um pouco diferente, porque ele queria fazer uma referência a Moisés, a Abraão, que foram os primeiros servos separados por Deus. E ele queria que isso viesse a fortalecer tudo aquilo que essa comunidade cristã estava aprendendo, que era a comunidade de Creta. E aí ele fala também apóstolo de Jesus. Isso era uma coisa muito questionada pelos falsos profetas. Mas como assim? Paulo é apóstolo de Jesus? Paulo não andou com Jesus. Mas aí Paulo vem e fala aquela história que nós já conhecemos. Como foi que aconteceu a conversão de Paulo? Como é que aconteceu? Me lembra aí, gente. Como é que foi? Foi indo para a cidade de Morango? Não, Damasco. Vilma, Damasco. Na cidade de Damasco, ele, no caminho, foi abordado pelo Cristo ressurreto. E aí a gente já sabe o restante da história. E aí Jesus falou para Paulo e ele recebeu essa salvação poderosa, porque por nós não teríamos nada. Essa salvação é uma graça imerecida que o nosso Senhor Jesus nos dá. E aí foi assim com Paulo também, e ele agarrou com todas as forças e passou a ser servo de Deus. Essa palavra servo na tradução, ela vem refletir como se ele fosse um escravo. Só que na tradução original não foi colocado escravo. Por quê? Porque poderia parecer para as pessoas que seria um Deus em que eu devo temer. Não é nesse sentido. O sentido é que não Paulo mais tem vontade sobre a sua vida. A vontade dos acontecimentos e de tudo na vida de Paulo passa a ser de Deus, passa a ser de Jesus. É ele que rege, é ele que comanda e é ele que determina o que Paulo tem que fazer. E assim Paulo faz, o maior missionário que a terra já conheceu. Paulo, em suas viagens, plantou igrejas e fez muitos se renderem aos pés do Senhor. E como Timóteo, Tito também conheceu a Paulo em uma dessas viagens e se rendeu ao Evangelho e se entregou para Jesus. Como a gente já aprendeu em outra aula, não existe aquela que eu escolho a Cristo. Não, o Senhor já nos escolheu. Aqui a gente vai continuar a ler e vai entender melhor sobre isso. Vamos lá. Para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Vou começar para a gente poder entender o contexto melhor. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Os eleitos de Deus? Mas quem são os eleitos? Tá falando de eleição, que vai ter agora? Não tem nada a ver com essas eleições. O eleito de Deus são os separados, são os santos. Eu, você, eleito do Senhor. Antes mesmo da fundação do mundo, o Senhor já sabia que seríamos eleitos. E assim, Paulo instrui a Tito para que ele leve essa mensagem para Creta, para que eles possam entender que mesmo diante de tudo aquilo que eles faziam contrário à palavra de Deus, a partir do momento em que eles aceitam e que eles creem em Jesus Cristo, tudo é mudado, porque o Senhor já havia escolhido, já havia separado, eles já eram eleitos. Então isso vem para encher a nossa alma de alegria em saber que o Senhor faz maravilhas
por mim e por você, e também pelo povo de Creta. Porque essa mensagem não fica restrita somente àquela época. Essa mensagem é para hoje. É para você falar que mesmo aquele que você imagina que não possa ter jeito, mas tem. Porque o povo de Creta era um povo mentiroso, era um povo preguiçoso. Lembra também quando a gente estudou lá o pessoal da igreja de Corinto? Como é que eles eram? Então, o Senhor, ele não faz acepção. Ele quer, a vontade dele é que todos sejam salvos. Mas, para que isso aconteça, o que é necessário? Vamos continuar a ler. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade. Eleitos de Deus passam a ter o pleno conhecimento da verdade. Que verdade é essa? A verdade que liberta, a verdade que salva, a verdade que faz morrer o velho homem e nascer a nova criatura, que a criatura passa a ser filho de Deus. Pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna. Opa! Na esperança da vida eterna, mas Vilma, eu ainda tenho que ter esperança que vai acontecer, que vai chegar a vida eterna? Gente, a gente já aprendeu que esperança nesse contexto de lá de fora é diferente da esperança do cristão. Como é que a gente define a nossa esperança? Esperança do cristão. Como é que é? Fala pra mim aí. Como é que é a nossa esperança? Isso, espera suave. Pois já temos a certeza que a vida eterna está separada para que estejamos juntos com Cristo. Mas a esperança é espera suave aqui nesse mundo. Enquanto isso, o que a gente tem que fazer? Escadinha. Vou tentar aqui, ó, simular escadinha, hein? Ó. Escadinha. O que a gente faz no trajeto dessa escadinha? Santificação. É um processo diário. E isso acontece quando a gente aumenta o conhecimento da palavra. E era isso que Paulo queria que Tito fizesse. Levasse esse conhecimento para a igreja de Creta, para que nesse período de santificação até chegar na justificação, que esse é o momento da espera suave, da esperança da vida eterna, tá? Continuando aqui. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos. Deus, ele não pode mentir, porque a natureza dele não suporta, abomina a mentira. Deus não é mentiroso, então ele não poderia ter falado uma coisa lá no início e agora está mudando. Então ele já sabe que tudo que ele fala vai ser cumprido. E a vida eterna é uma questão de esperarmos de modo a cumprir a santificação. E de que modo a gente pode aumentar a nossa fé, o nosso conhecimento? Através do estudo da palavra. E é isso que a gente tem feito. E é isso que Paulo ensina para que Tito faça com a igreja de Éfeso. Não é Éfeso. É de Creta. Isso aí. Muito bem. Vamos lá. Continuando aqui, gente. Onde é que eu tô? Prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos. Manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Então aqui, Paulo, ele vem de um modo categórico informar que o aprendizado, a pregação, ela vem através da palavra. Nada pode substituir a palavra nesse momento em que nós temos que fortalecer a fé, aumentar o conhecimento, fortificar a igreja, Tito lá em Creta e cada um de nós no dia de hoje. Não adianta, hoje não vai ter a pregação da palavra, vai ser só louvor, vai ser uma apresentação de uma peça teatral. Não, isso não pode acontecer. Podem haver situações para agregar, aumentar, mas não ser suprida a palavra para colocar outra coisa. Isso não pode. A palavra de Deus, ela vem fortalecer isso.
Ela diz que a gente tem que aprender através da pregação da palavra, o que está na Bíblia. Isso é o correto, tá? As outras questões, elas podem vir para agregar. Continuando. Manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. E aí agora ele vem finalizando falando de Tito. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Aqui Paulo já fala especificamente de Tito, né, para quem ele dirige a carta. Aí assim, mesmo sendo uma carta direcionada para Tito, Paulo, ele começa falando, sendo apóstolo de Jesus, servo de Deus, porque essa carta ela não ia ser lida só por Tito, ela iria ser lida por toda a igreja. E aqui ele vem reforçar que Tito professava a mesma fé que ele, era um filho na fé, era uma pessoa em que ele podia confiar, era uma pessoa que esteve junto com ele em momentos difíceis, ali do lado dele. E como é bom a gente saber que existe um amigo, Paulo, para poder passar instruções, dar conselhos. E cada um de nós que possa receber também essa palavra de quando um irmão, um amigo, vier falar coisas que sejam para agregar, que a gente possa ouvir, que a gente possa receber essa palavra de todo o coração, como nós estamos fazendo, temos feito durante todo esse tempo, mandando palavras, mandando conselhos, coisas alegres, que façam que a gente possa viver, mesmo nesse momento de quarentena, mas pautados na palavra, na comunhão que nós temos em nossa classe, em nossa igreja. Que possamos, diante de todas as circunstâncias, entender que nada substitui o estudo da palavra de Deus. E ela é viva, eficaz, transforma. E que possamos continuar perseverando a nossa fé através do conhecimento. Paulo instruiu Timóteo, Paulo instruiu a Tito e teve frutos. Eles frutificaram porque a igreja cresceu. E que possamos ser assim, usados, instrumentos nesse mundo atual para podermos frutificar. Pois a palavra de Deus fala, aquele que não dê fruto, corte. E que possamos cada vez mais frutificar. Bem, gente, agora eu queria fazer aqui uma palavrinha fora, né, da nossa palavra aqui. Já concluímos aqui o nosso estudo. Dizer que eu estou aqui muito grata. Estou aqui na casa da irmã Neide fazendo essa gravação. A Carlinha está segurando o celular para mim. E o Senhor tem cuidado de cada pessoa aqui dessa família. Continuemos a orar pelo irmão Carlos, pela irmã Neide, pela Carlinha, pela Dorinha, pelo Wilson, pelo Guilherme, por toda a família, né? Nós estamos cumprindo aqui as regras de distanciamento, de afastamento, de lavar as mãos, tudo conforme as autoridades de saúde têm falado. Mas foi muito importante, eu quis fazer esse momento assim de um modo especial, para que eles pudessem também participar desse momento, mesmo a gente estando nessa situação toda, mas o Senhor está cuidando. Que o Senhor possa estar nos abençoando nesse finalzinho, nesse restante de domingo, né? E que tudo isso passe logo para que a gente possa estar junto, abraçar, ficar em comunhão. E mais ainda, além disso, que possamos continuar perseverando e aprendendo a palavra de Deus. Foi muito bom estar com vocês, espero que o vídeo possa ter sido bem claro no ensino da palavra de hoje. E até a próxima semana, gente. Durante a semana a gente vai fazendo os flashes rápidos, mas aula semana que vem, em nome de Jesus. Um grande abraço, meus irmãos. Fiquem na paz.